Bom dia, sexto ano, tudo bem? Como vocês estão, pessoal? Então, pessoal, a gente vai entrar na unidade 3 do Folclore e Arte Popular. A gente vai falar um pouquinho sobre a cultura do Brasil e como ela foi formada. A nossa cultura brasileira, primeiro a gente vai diferenciar o que é a cultura popular, que é toda manifestações, atividades, símbolos produzidos na tradição e na experiência cotidiana de um povo. Então, assim, tudo aquilo que nós fazemos, que faz parte da nossa tradição, do nosso dia a dia, nossas manifestações de festa, de atividade, é a nossa cultura popular. E a nossa cultura popular, ela está misturada, a mistura de vários povos. Entre eles, principais são os indígenas, os africanos, os europeus e os orientais. Porque, assim, o Brasil foi formado, os indígenas já estavam aqui. Depois vieram os europeus, não apenas os portugueses, como os alemães, os franceses, os holandeses. E mais tarde nós tivemos os imigrantes orientais, os italianos, e todos eles fizeram uma mistura para nossa cultura popular. Eu botei aí uma imagem para vocês verem como é que o Brasil ele é diversificado nisso. E dentro dessa nossa cultura nós vamos ter o folclore. Folk vem de povos, lores vem do saber, significa saberes do povo. O nosso folclore brasileiro ele é a junção das nossas lendas, dos nossos contos, dos nossos mitos e as histórias sobre as criaturas e seres fantásticos. Assim, o boi bumbá, o saci pererê, a mula sem cabeça, Iara. Então, assim, tudo isso faz parte do nosso folclore. Só que o nosso folclore não está limitado apenas a esses seres fantásticos, a essas lendas e mitos. O nosso folclore também tem as suas festas, as suas brincadeiras, as suas crenças, suas comidas típicas. E tudo isso são costumes que vão passando de geração em geração e são transmitidos oralmente. No folclore brasileiro, nós vamos destacar três coisas. Uma delas é a dança. E na apostila de vocês tem vários exemplos das danças, o samba, o frevo, o chula, a catira e outras danças que são importantes para a nossa cultura e que está espalhada pelo Brasil, que nem o frevo, que é do Pernambuco, tem o coco, que está relacionado ao trabalho dos escravos nordestinos. A gente tem nosso samba, que é de origem africana. A chula, que é uma dança de origem portuguesa, que é muito popular no sul do Brasil. A gente vai ser a catira, que é de origem indígena. Então, assim, são danças que fazem parte da nossa cultura, que tem origem em vários povos da formação da nossa cultura. A gente separou, eu separei também a arte visual, e a gente vai falar sobre os artesanatos. Artesãos são artistas que criam produtos de cultura popular e usando técnicas manuais. São aquelas pessoas que trabalham com as suas mãos e, através delas, criam produtos variados que fazem parte da nossa cultura popular. Aqui em Neópolis tem, apesar que a gente está na quarentena, não pode ter não, mas quando tinha o calçadão ali, os camelô, tinha muita gente que vendia esses produtos feitos, crochê, vaso de planta, materiais feitos com madeira, com vidro, tudo isso são roupas produzidas manualmente, bolsas feitas de palha, então tudo isso é trabalho de um artesão. Um dos artesãos mais importantes na história e na cultura do Brasil é o mestre Vitalino. Vitalino, ele nasceu no início do século XX, em Pernambuco. Ele começou a fazer escultura do dia a dia nordestino, sobre os cangaceiros, sobre os problemas que existiam dentro do Nordeste e do seu dia a dia. Ele ganha fama através de uma das principais artistas passeando, vendo a sua escultura. Leva para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele faz muito sucesso e ele começa então a exportar essas esculturas para o mundo. E ele tem na sua antiga casa hoje é um museu que conta toda a sua história. E ele é muito conhecido no mundo. Existem peças dele espalhado por vários museus, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E ele tem uma fama muito internacional, não tem uma pessoa que não conheça.
E dentro do nosso folclore, a gente vai ter a pintura também, a gente vai falar sobre o Heitor dos Prazeres. Dos Prazeres nasceu em 1898. Ele vai ser um compositor além de um pintor. O movimento a qual ele utiliza suas pinturas é o movimento Knife, a gente já falou sobre isso. É um movimento artístico que exalta a cultura regional, que fala sobre o interior, e as figuras dele tratam disso. Ele também, não apenas da cultura do curiô, mas do interior, mas também da cultura popular, que é o samba, as festas populares, o candomblé, que é uma religião de origem africana. Ele é compositor, ele vai fazer vários sambas, ele vai ser um dos responsáveis por surgimento de algumas escolas de samba no Rio de Janeiro, principalmente a Mangueira, Portela, e mais das escolas de samba, e uma que virou a Estácio de Sá. É uma pessoa importante dentro da cultura do samba, que faz parte da formação das escolas de samba no Rio. Dentro do nosso folclore, a gente vai ter a literatura, a gente vai ter o cordel. E se vocês não estudaram em português em redação, vocês vão estudar sobre isso. O cordel, ele surgiu em Portugal no século XVI e século XVII. Hoje em dia ele é muito mais apreciado dentro do Nordeste. Ele tem mais característica nordestina. São pequenos textos que falam de prosas e poesias que retrata o cotidiano, que fala do cotidiano nordestino. Eu até botei um exemplo aqui. Não se compra o amor, não se troca a alegria. Caráter não tem penhor, bem querer a gente cria. E na vida a gente se aprende. Felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Com uma linguagem popular, não segue o português culto, é uma linguagem muito mais popular, textos curtos, com frases curtas, com um significado dentro dessa poesia. Ele normalmente sempre é ilustrado com a xilografia. Xilografia é um estilo de pintura, de gravura, a qual você tem uma placa. Nessa placa você faz o relevo da sua pintura. Essa placa você coloca na tinta você coloca no papel e assim você vai passando adiante. É tipo carimbo. Para ficar mais prático para vocês entenderem, é tipo um carimbo, a qual você tem que molhar com a esponja e vai passando. E a gente já está melhor a xilografia, a gente tem que estudar sobre os desenhos, sobre a formação do desenho, vocês vão estudar um pouco mais fácil. A gente vai, eu espero que a gente volta para o colégio, a gente vai fazer esse trabalho de xilografia. E agora a gente tem os exercícios, que a apostila de vocês não tem quase exercício nenhum, e eu vou passar 2. Vocês vão criar um cordel baseado no seu cotidiano, que tem algum significado para você, que seja uma expressão da sua vida, do seu dia a dia. 2, você vai fazer uma ilustração de um personagem do nosso folclore e vai criar tipo uma aventura para ele. Aí vocês têm Saci Pererê, você tem a Mula Sem Cabeça, você tem a Iara, você tem o Curupira, você assim, tem muitos. O nosso folclore brasileiro ele é rico, então vocês têm muitos exemplos para fazer e vão criar uma aventura para esse personagem. Beijos, pessoal, até a próxima semana. Dúvidas no Zap?